O final de um ano está aqui, o terceiro ato finalmente acabou. Vou fazer desse vídeo um resumo dos altos e baixos da Wano Kuni e o ataque a Onigashima, uma análise do arco, né, e onde ela se classifica em termos de história de One Piece. Mas no capítulo 1057, começa com o professor lendo o poema. Ele diz que sob o céu escuro de Onigashima, a tempestade prospera, o rugido da besta fica mais alto, e a voz do dragão Azir troveja a chuva, cai no porto de Abu, banhando folhas de outono. Este poema é uma referência para o ataque em Onigashima, como começou e como terminou, como as 9 bainhas vermelhas e a aliança dos samurais, dos minks e piratas derrotaram Kaido e os piratas da Fera, vingando a morte de Kozuki Oden. E é interessante que essa história tenha agora se tornado parte da tradição do Festival do Fogo, e talvez seja contada em cada festival. Talvez isso tenha alguma relevância mais ampla para a história de Luffy e One Piece, mais para frente, né, mais adiante. Mas então, vamos voltar de onde paramos no último capítulo. Como vemos, Momonosuke correndo na forma de dragão, em cima dele estão Kinemon e Yamato. Yamato tendo tomado uma decisão sobre se juntar à tripulação de Luffy, e é um pouco confuso, porque todas as indicações baseadas no que Oda literalmente nos disse, sugeriu que Yamato queria entrar. Então é claro, temos alguma reação de Jinbei sobre Luffy tendo a palavra final, mas então veja como Luffy simplesmente sai, se nem estenderam oficialmente ou cerimonialmente um convite para Yamato, que talvez faça sentido se cada chapéu de palha precisa desempenhar um certo papel, né? Luffy não convidou Yamato, talvez porque o papel de Yamato ainda não esteja claro. O que mais é que o navio do Chapéu de Palha falta fora um espadachim, um cozinheiro, uma navegadora, um médico, um músico, etc. Mas Oda parece torcer as coisas desse capítulo, esse episódio. E você pode me corrigir se eu estiver errado nos comentários aqui abaixo sobre Yamato voltar atrás para mudar de ideia sobre... Bom, incorporar Yamato no time revela que ela não vai entrar afinal. Ela já disse ao Luffy e sua equipe que ela não está juntando-se a eles em sua aventura agora. É claro que Luffy estendeu um convite, né, fora da tela, né, que não foi mostrado ainda, né, e Yamato simplesmente mudou de ideia, rejeitá-lo talvez seja o que aconteceu, mas talvez não seja o melhor momento, né. E ela revela também que sua decisão não se juntar agora e trilhar os passos de Oden, né, como ele começou sua jornada, e viajando pelo todo o país de Wano, e assim Yamato vai seguir os passos de Oden. E também explorar a Wano Kuni, só depois ela vai um dia viajar para o mar. E agora parece que o Momonosuke está muito retado com Luffy, e os outros estão saindo sem dizer adeus. E galera, essa atitude realmente deve ter alguma razão por trás disso, beleza? E a partir disso aparecem vários flashbacks de como eles se conheceram, o Momonosuke, o Luffy, aquelas conversas e como aquilo foi transformando ele, né? A gente vê o desenvolvimento do personagem e Momonosuke se tornar um homem, não apenas qualquer homem, mas naqueles ditados americanos self-made man, né? Como o Shogun de Wano. E eu acho que na cabeça dele alguém com coragem suficiente para desafiar um almirante por conta própria, não depender mais de outras pessoas, e que um dia ser capaz de proteger o seu reino, sem necessidade de ajuda externa. E vemos lá Momonosuke todo emocionado com a partida repentina de Luffy, como se fosse um amigo de infância que vai embora inesperadamente, por um momento grande, né? E é um lembrete de que Momonosuke ainda é, em seu coração, uma grande criança. Momonosuke diz a Luffy que confundiu grosseria com liberdade, e que de certa forma não deve tomar a liberdade, que significa fazer o que quiser e ser desrespeitoso com os outros. Kinemon concorda com Momonosuke e diz que ele quer ver a explicação do Luffy por tratar o Shogun de Wano Kuni daquela forma. Então vemos a reafirmação das diferentes rotas de Luffy, LOL e o Cabeça Quente, né, o Kid. Então, LOL afirma que na próxima vez que se encontrarem, serão inimigos, e que pode ir atrás da vida deles. Mano, o cara tá com sangue no olho, hein? E ele falou isso, cara, sem papas na língua. Bom, sem surpresa, Luffy está perfeitamente bem com isso, e você tem que se perguntar como é possível Law e Kid terem alguma chance contra Luffy com Gear 5.
a menos que eles tenham algum poder no futuro. Momonosuke e Yamato Kinemon então chegam na costa de Wano, logo antes dos navios de seus amigos partirem. Agora Momonosuke está chorando por estar sozinho. Se os Chapéus de Palha o deixarem, bom, cá entre nós, quero dizer, ele tem toda a nação de Wano, Yamato, Kinemon, os outros bainha e até mesmo sua irmã e o avô. Então eu não sei porque ele estaria sozinho, bom, exatamente, especialmente do que nós vimos no final deste capítulo, com todas aquelas pessoas ao seu redor. Eu gosto do flashback que o Gorosei nos contou sobre o poder real do Deus do Sol, Nika, ou porque a pessoa que come essa fruta do diabo é chamada de Joy Boy, ou Menino da Alegria. Quando seu verdadeiro poder é despertado, um poder tão ridículo que pode trazer risos e sorrir para outros enquanto vemos dizendo obrigado a Luffy por ter salvado o Wano, e por causa de Luffy, o povo de Wano agora é capaz de sorrir. Eu me pergunto como é que Momonosuke está com medo de que o futuro é reserva. Bom, isso que nos é dito de alguma forma é referência no que acontece a seguir na história. Luffy alcança um novo nível de poder, e muitos de nós, leitores, não vê mais onde ele pode chegar até aqui. Que não há muitos inimigos ou adversários ou ameaças por aí que Luffy deveria ter medo. E ainda assim, essa declaração sugere que podemos ser surpreendidos. Bom, essa que quebra essa expectativa. Oda sempre foi capaz de reintroduzir ou introduzir novos obstáculos, mas parece como Luffy não planejava sair sem dizer adeus. Claro, eu acho que Luffy instintivamente sabia que Momonosuke viria para vê-los, talvez de uma forma dando a Momonosuke a liberdade de decidir se ele queria permanecer aliado ou não. Depois do discurso emocionado de Momonosuke, deixou claro que ainda é um aliado de Luffy, e Luffy dá a Momonosuke uma bandeira pirata. A bandeira do Chapéu de Palha. Luffy então diz que estávamos esperando por você aqui porque eu queria te dar isso. E que Momonosuke pode ser um idiota e um covarde, mas ele é como irmãozinho para Luffy. E continua a dizer que quando você está em situação difícil, lembre-se dos seus dias de aventuras no mar. Coloque isso em algum lugar, em Wano Kuni, né, no país. Se no futuro algum cara perigoso chegar, mostre isso, lhes diga que se eles colocarem uma mão em você, significa que eles querem que lute conosco. Enquanto Luffy diz isso, né, vemos Luffy de perto com todos os seus Nakamas, num ensolarado atrás dele, e Momonosuke chora novamente como ele olha para Luffy, e um lembrete de que Luffy se tornou um grande pirata é um lembrete de que Vive e a marca X que cada um deles usava no pulso, da mesma forma que se alguém pusesse as mãos na Vive, eles estariam brigando com o Chapéu de Palha também, o Imperador do Mar, com território agora próprio e novas alianças. Um flashback às palavras de Shanks sobre ninguém machucar um amigo dele e tem um potencial prenúncio de Shanks indo atrás do Batalho, né? Um dos grandes capitães de frota de Luffy e seu amigo. E desafiando a determinação de Luffy dessa maneira, se ele está falando sério ou não, tornando-se rei, o rei dos piratas. Mas também a noção de algum cara perigoso mostrando isso também pode ser dica do que alguns acreditam que vai acontecer com Barba Negra, aparecendo para o Pluton. Eu não consigo pensar de qualquer outra pessoa que faria isso, mas se Momonosuke perguntar se ele é um dos piratas do Chapéu de Palha, agora Luffy responde abordando todos eles, Kinemon, Yamato, Momo. Eu virei para qualquer um de vocês. Se você alguma vez decidir que você quer ser um pirata, mas eu não aceito covardes, eu vou embora. Deixe tudo em suas mãos agora, Yamato. Yamato é a pessoa mais forte que resta atrás na ilha. E talvez este seja um prenúncio futuro de apenas quão expansiva será a futura tripulação de Luffy. Não seja apenas sua grande frota, mas piratas do Chapéu de Palha, com todos eles de uma vez, ou cada um deles se juntando a Luffy antes ou depois. A Laugh Tale, semelhante aos piratas do Roger. Isso sugere que Luffy terá que viajar para trás em sua jornada para qualquer que seja a razão, e ao fazê-lo, ele colete velhos amigos ou aliados, para se juntar a ele como novos piratas do Chapéu de Palha. Eu também adicionaria o Momonosuke dizendo que ele vai um dia superar Kozuki Oden. Não necessariamente significa que ele vai ser mais forte que seu pai, mas ele vai fazer as coisas que Oden não fez, e abrir as portas de Wano quando for a hora certa, como o narrador alude no final deste capítulo. Agora, como homem do coração infantil e Chapéu de Palha partem de Wano. É engraçado como a natureza competitiva de Luffy, Law e Kid os leva a fazerem coisas estúpidas, como sair de Wano tomando um caminho mais perigoso em vez do caminho mais seguro.
Meio que um flashback para o que Kid disse, em resposta a Luffy dizendo que ele estava indo atrás do One Piece, de volta ao Sabaody, que você tem que ser ousado, que aquele sem coragem de fazer ou dizer algo tão perigoso não vai conseguir. Isso incluiria algo como imprudente, como passar por cima de uma cachoeira para deixar o Wano. Então ouvimos a voz do narrador novamente. O narrador é definitivamente um dos meus personagens favoritos em One Piece. O narrador resume a conclusão de Wano, a grande vitória de Luffy, Law e Kid, na derrota de Big Mom e Kaido. Nós obtemos um pouco mais da expansão e extensão do poder dos conquistadores avançados, conquistadores, né, o Haki, para afetar o tempo. Mas indiretamente Oda, mais uma vez, nos lembra como a derrota de Kaido, como no processo de derrotar Kaido, os céus foram divididos por Luffy. E o tempo agora, que cobriu os céus por mais de 20 anos, estão agora lentamente limpos. Um gesto simbólico de que, de certa forma, Luffy conquistou o Wano, conquistando os céus sobre este novo território. Também temos um momento que cobre alguns dos que Oda pode não ter tido tempo de mostrar para nós no mangá. Quando os eventos foram se desdobrando, talvez, ele sempre pretendia que acontecesse desta forma uma princesa Hiyori contando um Orochi em chamas que os Kurozumi nasceram para queimar. Um flashback para Oden e, portanto, uma interessante justaposição de Oden dizendo que ele nasceu para ferver. Olha só, galera. Ferver. Oden nos dizendo assim que ele morre que ele vai viver como uma história para acompanhar nossas bebidas, assim como Kaido previu a história de Luffy, o legado que ele teve realizado e deixado para trás. A quem um ano contra ele. Seria dito por Eras também, e como o capítulo conclui com flores de cerejeira voando em um país finalmente livre e com um grande futuro à frente, enquanto o Momonosuke vai colocar a bandeira de Luffy em algum lugar para marcar o Wano como seu domínio, que essas terras pertencem ao novo imperador agora, com o narrador insinuando um eventual retorno ao Wano, se o tempo permitir, quase como se Oda não tem certeza de que estamos entrando agora, de uma forma que lhe permite completar a história nos poucos anos restantes que está reservado para isso. A cortina dessa história fecha e o meme sobre o ato 3, nunca acabar, finalmente acabou, mas como sempre teremos que esperar e ver. É isso, galera, não se esqueça de curtir, comentar o vídeo, não se esqueça de deixar seus pensamentos, compartilhe com seus amigos e inscreva-se também. Valeu!